E aí, pessoal, Tudo Tudo jóia. estão tranquilos? tranquilo, tranquilo. E aí, Muito feliz. Então, querem... Diga. Pode jogar o primeiro assunto que a gente tá. desenvolve. Eu até anotei algumas coisas aqui para não me perder. Primeiro, assim, eu queria saber é, como e quando você teve certeza que você queria trabalhar com anime songs, assim, né? Tipo, você é um cantor de... Cara, porque anime song, assim, com cultura japonesa, desde Aham, sempre, assim, desde muito tá. cedo, desde muito sempre, muito, porque antes de eu morar no Japão, eu comecei a fazer parte de grupos de fãs aqui em São Paulo, grupos de fãs, na verdade, um grupo de fãs, que chamava Neo Animation. A gente fazia exibição de vídeo na... Vocês são de São Paulo, não? Eu Não, de sou, Brasília. mas Eu moro moro em aqui em São Brasília Paulo. São também. Paulo e Brasília. É, Aqui em São Paulo tem o sim. Centro Cultural Vergueiro e a gente fazia Uhum. exibições de vídeo lá. Antes era na Gibiteca em Fio, na Cena Madureira e tal, depois migrou. E desde essa época, eu tinha acho que 14 anos, e foi uma época de muita descoberta, assim, muita descoberta, porque a gente não tinha internet. Então, através desses encontros, eu era membro do grupo que fazia a exibição, a gente desbravava a liberdade, desbravava os lugares onde vivia a colônia japonesa, atrás de material raro, material inédito, coisas que passavam no Japão. Então, assim, fazendo esse trabalho desde muito moleque, eu já tinha certeza absoluta que eu queria aquilo da minha vida, entendeu? Eu, num primeiro momento, quis ser Entendi. jornalista, por causa da revista Herói, a gente fazia fanzininhos, inclusive, cara, hoje mesmo, um amigo meu daquela época, o Jamil, fazia muito tempo que eu não falava com ele, ele veio no WhatsApp falar comigo, eu falei, pô, Jamil, quanto tempo, que não sei o quê, e ele me mandou uma fotinho de dois fanzininhos que a gente fez na época, assim, acho que em 97, vinculados a um Nossa. evento que a gente ia fazer lá no Centro Cultural temático, passar Turbo Ranger, sabe, assim, umas coisas inéditas. E então eu sempre soube que eu ia trabalhar com isso, que eu queria trabalhar com isso. Tanto que eu tentei fazer faculdade de jornalismo, aí fui para o Japão, Aham. voltei, fiz cursinho. Meus pais na época me pressionaram para fazer cursinho, eu precisava fazer alguma coisa, mas eu já comecei a trabalhar na Conrad logo depois que eu voltei do intercâmbio do Japão. E eu tentei fazer faculdade de jornalismo e de história, né, de jornalismo, e ambas as vezes que eu prestei, eu passei e não fiz. De jornalismo eu passei e não fiz simplesmente. De história, meu pai falou, não, faz a faculdade, faz a faculdade. De história eu tentei muito, eu não queria. E aí eu cheguei aí no primeiro dia de aula, eu trabalhava na Conrad, que aqui em São Paulo ficava na Aclimação. Eu saía de lá 6 horas da tarde e tinha que ir para Pompeia fazer a faculdade no Rio Branco. Então, assim, aquele trânsito das 6 horas da tarde, assim. Aí eu cheguei para o primeiro dia de aula, atrasadíssimo. Aí cheguei na faculdade, assim, já. Era na época que na Conrad a gente estava lançando os primeiros mangás aqui no Brasil: mangá de Cavaleiros, mangá de Dragon Ball. Super entusiasmado com o trabalho na Conrad, completamente Nossa. desinteressado de fazer faculdade. E aí, quando eu cheguei na faculdade para o primeiro dia de aula, atrasado, e olhei aquele ambiente, não tinha nada a ver comigo, eu tomei a decisão lá dentro. Eu falei, eu não vou nunca mais fazer faculdade na minha vida. Eu dei meia volta, peguei um ônibus, fui para minha casa, falei para o meu pai assim, olha, devolvi, porque eu trabalhava na Conrad, eu ganhava um salarinho lá, mas eu morava com meus pais, não tinha gasto. Eu devolvi o dinheiro da matrícula para ele. Falei, pai, não farei faculdade nesta existência. Não é para mim. Eu estou desenvolvendo o que eu quero fazer lá dentro da Conrad, está super legal. Eu não tenho tempo de fazer faculdade. É meio maluco falar. Eu não tenho tempo de fazer faculdade. Ou eu paro de criar o que eu estou criando, ou eu me dedico a tal da faculdade de história. Imagina se eu tivesse feito, nada teria acontecido. Nada teria acontecido. Então, que eu queria trabalhar com cultura japonesa desde sempre, com música, depois de um tempo, depois de 2003, 2004, que foi quando eu comecei a cantar de brincadeira nos eventos, e o pessoal gostou de eu cantando, e eu conheci a galera do Japão, que virei muito fã, né? O Hironobu Kageyama, esse pessoal eu já conhecia porque eu vi shows deles lá no Japão e tudo mais, mas quando eu conheci pessoalmente e rolou a oportunidade de ir para o Jump Project, eu fui, tá, então vamos trabalhar com isso pro resto da vida.
foi meio que inesperado, mas é incrível. Eu adoro fazer tudo isso até hoje. É muito legal. A gente justamente acompanha bem essa trajetória, tanto nos mangás da Conrad, né, Vinícius? Inclusive Sim. desde aquela Cara, época, pelo menos Desde o já compro começo. bastante esse Também. e é mangá. impressionante, né, cara, como cada elemento tem que estar no seu lugar, né? Na vida de todo mundo, né? De vocês é a mesma coisa, né? Se você tivesse não ido num lugar naquele dia, talvez a coisa não rolasse para um lado e tal. E no meu caso foi muito isso, sabe? Era um período que qualquer decisão que eu tomasse, as coisas poderiam não ter acontecido, sabe? Era muito fácil as coisas não terem acontecido, porque poderia falar, realmente, putz, eu preciso de um trabalho, ou eu preciso, sei lá, estudar na faculdade, porque, trabalhar na editora é legal, mas e depois da editora? Eu não vou ter carreira, eu preciso ter um diploma, essa coisa da família, né, do diploma e tal. E eu, né, entrei nessa com meus pais também, então ainda bem que deu tudo errado com a faculdade. Mas diz aí. Você quer fazer alguma pergunta, Kira? Bom, puxando o gancho então, né, que como eu estava falando que a gente acompanha já a trajetória, né? Como você conseguiu fazer parte do Jump Project com tantos nomes gigantes assim, né? Começando só cantando nos eventos. Pois é, cara, é muita cara de pau, né? Assim, muito assim de você se mostrar para eles de um jeito muito inocente, né? Porque eu acho que, né? E tipo muito acreditar no que você quer, assim, sabe? Tipo, e os fatores todos na hora certa, no momento certo, sabe? Porque a minha ida para o Jump tem muito a ver com o evento Anime Friends que a gente criou. Né? Então, o evento aconteceu em 2003, ele começou a ser planejado, acho que no final de 2002, eu sou bem ruim de memória, mas eu conheci o Takashi, né, que durante muito tempo foi o cara que foi o dono da Yamato, né, que é a empresa que fazia o Anime Friends, né, na época da primeira edição nem existia a Yamato, era só um bando de gente fazendo e eu estava lá no meio. Então eu ia muito na casa do Takashi cantar, porque ele tinha uma edícula na casa dele, toda com isolamento acústico, um aparelho de karaokê, caixas de som, parecia um paraíso, assim. A gente ia na casa dele toda noite, assim, toda quarta-feira, eu lembro, na verdade, uma vez por semana, cantar. E lá, com outros amigos e tal, a gente começou a pensar, poxa, por que a gente não faz um evento? Até o momento tinha só o evento AnimeCon, que era legal, mas era um evento que não trazia ninguém do Japão, isso era tido como impossível, você falava com os organizadores da época, não, eles não vêm ao Japão, os japoneses não vêm ao Japão, ficava com esse papinho mole, e eu, como tinha ido para o Japão morar e ido ao show Super Hero Spirit, o Power Live do Kageyama e tal, me emocionei demais nesses shows, fiquei emocionado mesmo, chorei, vendo eles cantarem ao vivo e tudo mais. Falei, poxa, tanta gente vai chorar também, né? Tantas pessoas vão se emocionar, porque tem tanta gente que viveu a mesma coisa que eu. E aí eu inseri esse assunto dentro desse papo que a gente estava tendo. Vamos fazer. O Takashi era um empresário que vinha de outro meio, ele tinha dinheiro e queria investir. Então, e ele topou. Cara, vamos trazer então alguém do Japão. A gente foi fazendo contato através do site oficial do Hironobu Kageyama. Mandei um e-mail todo torto assim para ele. Para o Akira Kushida, a mesma coisa. O Akira Kushida chamou o Hiroshi Watari, que era amigo dele, e eles toparam vir para o Brasil sem cachê, sem trazer empresário, apostaram junto com a gente na ideia. E em 2013 aconteceu o primeiro Anime Friends. E daí o Anime Friends foi um grande sucesso. Em 2004 a gente fez uma segunda edição, trouxemos todos eles de novo. O Kushida e o Watari não, veio o Kageyama, Masami Oku e o Masaki Endo. E foi nesse evento que eu me vendi para eles, assim, sabe? Olha, eu também canto, sou fã de vocês, estou cantando, olha eu cantando aqui, não sei o que. Eles gostaram e me pediram uma demo para mandar para o concurso para eleger um novo membro do Jump Project, né? E aí o tempo foi passando, as pessoas foram sendo selecionadas e no final das contas eu ganhei esse concurso. Fui comunicado em 2005. Fiquei maluco, assim, quase tive um ataque de pânico, uma felicidade maluca, uma sensação de que aquilo não era real. E por coincidência, eu estava com planos de fazer turismo no Japão.
naquele ano, né? Porque eu não ia para o Japão desde quando eu morei para lá em 99. Eu queria já ir visitar os cantores, né? Porque nesse ponto a gente já tinha feito evento em 2003, 2004, 2005. Eu queria, né, ir lá visitá-los. E calhou, eu fui para o Japão e comecei a gravar com o Jan. E já vão aí 15 anos de carreira junto com o Jan. Vocês curtem as músicas do Jan? Nossa, com certeza. Né, o Jan é Gosto muito. O Jan é incrível, incrível. Tô com uma jaqueta do Jan, inclusive, aqui, ó. Aqui, de 2000. Acho que esse foi o primeiro. É 2009, não foi o primeiro, não. Não foi o primeiro, não, mas foi um já antiguinho, uma das turnês mais antigas do Jan. E é isso aí. E vocês curtem mais anime ou tokusatsu? No meu caso, mais anime, assim. Mais anime? É, Sim. assim, eu tenho uma lembrança boa, assim, uma nostalgia, né, que eu acompanhava na época da... Assim, era muito pequeno, né, mas na época da Manchete, assim, Sim, você tem mas quantos anos? tenho 29. Ah, 29, tá. Você já É, pegou o final, assim, né? foi bem o finalzinho, assim. Foi. Porque o auge dos tokusatsu na Manchete foi 89, 88, 89, 90, 91 ainda, mas você tinha um ano de idade, né? Não tinha como lembrar. Mas daí você já pegou a fase Cavaleiros, né? Foi mais Cavaleiros, depois Yu Hakusho, né, que eles Sim, veio depois, assim, sim. aquilo marcou bastante. Muito legal, muito legal. Mas uma coisa puxa a outra também, né? Começa lá atrás, aí vai desenvolvendo o interesse, e aí a gente vai Sim, procurando mais coisa. sim, Aí, sim. justamente, começando lá com Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, vai passando, aí Você também começa a explorar começou os tokusatsu, sim, começa a nessa explorar os fase? tokusatsus, aí conhece o Jump Project. Sim, sim. E é incrível essa relação que se criou, né? Assim, hoje em dia eu tenho muita vontade de, através... A pandemia veio aí para atrapalhar tudo, né? Não tem muito o que fazer, mas eu tenho muita vontade de criar um cenário em que a gente possa fazer shows de anime song só, entendeu? Eu estava fazendo isso aqui em São Paulo, já fiz 2 shows meus, só shows meus, assim, em casas de show, né? Então eu tô lançando músicas novas e tem as músicas que eu já lanço no canal, tem muitos covers no canal que a gente dá uma roupagem nossa e tal. Eu tenho muita vontade de tentar também desvincular dos eventos os shows, né? Não só os meus próprios, mas de repente de fazer shows com cantores lá do Japão, mas que sejam só shows, só eventos musicais, sabe? Assim como as pessoas saem de casa para ir assistir o show do Chitãozinho e Chororó, que eles vão pro show, né? Por que não fazer show para a galera que gosta de anime song, sair de casa para assistir um show de anime song sem precisar ir para um evento, né? Os shows podem continuar a acontecer dentro dos eventos e vão. E eu estou muito nessa pegada de tentar desenvolver com muito custo um mercado de shows fora de eventos também, porque pelo que eu vejo, o público existe e o público é muito grande. As pessoas querem Sim. ouvir as músicas, elas querem, e seria um divertimento a mais para elas, né? E os artistas estão aí, não são tantos, mas eu adoraria fazer isso, sabe? O que falta é costume, o que falta é fazer realmente, né? Fazer e falar e pedir para as pessoas colaborarem, vamos aí, vamos comparecer, porque daí você cria um público cativo. Pô, dá para fazer muitas coisas, dá para fazer muitas. A gente tem muito público no Brasil, muito, e esse público está mal atendido, sabe? Então eu tenho esse sonho, sabe, hoje em dia de criar shows e de fazer coisas por conta própria também. Ia ser muito legal. Vocês iriam? Com certeza. Na hora. Sim, sim. Que mais? Uma curiosidade que eu tenho, assim, que Diga. quais foram suas maiores dificuldades, assim, para poder alcançar, né? Tipo, chegar lá e entrar, por exemplo, no Jump Project, né? Tipo, para você alcançar o seu sonho, assim, tipo, que barreiras, assim, que você teve no caminho, assim, tipo, que... Cara, a minha entrada no Jam, eu te digo que não teve. Foi uma coisa bem reta, assim, sabe? Tipo, viver o sonho mesmo, assim.
porque os eventos já eram muito, uma coisa muito sonhadora para mim, era muito legal fazer os eventos, trazer os caras para o Brasil, então era tudo muito legal. Aliás, desde sempre, eu tive a sorte, é incrível, né, quando você tem certeza do que você gosta e tudo mais, porque, cara, desde quando eu fazia esses eventinhos para fãs aqui no Centro Cultural, era uma felicidade tremenda. Depois eu fui morar no Japão, para aprender o idioma e para conhecer de perto, uma felicidade tremenda. Depois eu voltei, comecei a trabalhar na Conrad, comecei a fazer coisas com a Conrad, uma felicidade tremenda. Depois eu entrei para o Jam, uma felicidade tremenda. Eu acho que as barreiras começaram a aparecer depois. Quais foram elas? E quais são elas até hoje? Porque são barreiras que você que nunca deixa de enfrentar. Eu cheguei no Jam muito cru, muito cru. De repente eu era um cantor de karaokê, um cantor bem medíocre, de karaokezinho, assim, que tinha uma voz legal, que tinha uma impostação vocal legal e tudo mais, mas ali, tô falando de 15 anos atrás, eu cantava no karaokê, não tinha experiência, estudo, nada. Eu imitava o que eu gostava de ouvir de anime song e tokusatsu, sabe? Então, quando eu fui jogado ali no meio do Jam, com aquela baita estrutura, com aqueles músicos de 30 anos de carreira, mais tempo de carreira do que eu tenho de idade, sabe? Mais tempo de vida profissional musical do que eu tenho de idade. Ali com aquela banda, com aquele perfeccionismo, sabe? Eu estava acostumado a cantar nos palcos do evento, aquela coisa bem improvisada. Vocês já devem ter visto como que é evento, sabe? Tudo muito, muito mambembe. De repente, você não pode errar. Você vai gravar um DVD, entendeu? Então, assim, isso foi muito pesado para mim, assim, sabe? Essa foi uma grande barreira. Eu consegui me sair bem num show daquele tamanho. Óbvio, eles sabiam que eu não tinha experiência, eles não ficavam esperando de mim o que eles esperavam dos outros que têm carreiras, eles são todos muito mais velhos, tudo mais. Mas eu queria mandar bem, né? E nem sempre conseguia, raramente conseguia. No começo ali do Jam, você pega os primeiros DVDs, eu não assisto até hoje, porque além de eu estar super nervoso, eu não gosto do que eu estou cantando, é tudo muito difícil, e para eles é tudo muito natural, sabe? De novo, eu com a minha experiência pequenininha ali, o Hironobu Kageyama, meu ídolo, tá aqui o box dele aqui do meu lado, os DVDs, amo até hoje. Falou assim, Ricardo, aqui nessa música, então você e a Masami Okui vão fazer junto, canta a terça, tá? Você canta a terça, ela canta a tônica e beleza. E naquele puta som alto da banda, e eu tento que achar a terça, as notas afinadas em terça, porque se eu desafino a terça, a Masami Okui vai parecer que ela tá ruim, mas ela tá, sabe assim? Sabe essa pressão? Então isso foi extremamente difícil, sabe? Eu percebi a minha mediocridade na época, sabe? E eu achava que eu tava arrasando antes de ir pro Jam. Nossa, tô indo pro Jam, sou foda, sou muito foda. E daí você toma um choque de realidade, e esse choque de realidade foi extremamente importante pro meu desenvolvimento, entendeu? Eu acho que hoje em dia eu só tenho uma carreira, eu só continuo fazendo isso até hoje, porque eu tomei esse choque de realidade e fui adquirindo experiência e fui tomando bronca. Eu pedia para eles e eles davam broncas. Você precisa, sabe? Tá errado. De novo. Então, se você não está conseguindo, não dorme e fica estudando a música, sabe? Vamos lá, não é isso que você quer? Bem anime, bem shonen, assim, sabe? Shonen mangá, sabe? Se esforça, gambarô, sabe? É o konjo que eles chamam. Então esse choque de realidade foi muito importante, mas as barreiras foram muito pesadas. Já tive caso de chorar dentro do camarim, de voltar pro hotel e ficar extremamente arrasado, porque não estava conseguindo entregar o que eu queria, e o pessoal cobrando, sabe? E aos poucos você vai evoluindo e a coisa vai melhorando e tudo mais. Mas eu acho que até hoje eu fico bastante, sabe, atento quando eu estou fazendo coisa lá no Japão com eles o tempo inteiro e aqui no Brasil também, né? Porque por mais que seja divertido fazer, você tem que levar isso muito a sério, né? Porque só assim isso vira uma carreira, só assim você entrega bons produtos para as pessoas e os fãs vão aumentar e você consegue fazer mais produções, mais coisas, entendeu? Só assim. Então acho que é por aí. As barreiras foram bem pesadas.
Bacana. Quer emendar alguma outra coisa? Ah, sim, acho que o tempo que você morou no Japão, assim, o que que mais te marcou, assim, coisa que, sei lá, você, assim, de maneira positiva, assim, né, tipo de Nossa, muita coisa, cara. E muita coisa. eu fui morar no Japão no auge da minha otaquice, né? Então, assim, como fala, a fartura de nerdice é uma coisa muito marcante, sabe? Muito marcante, Sim. muito marcante. Sabe, quando eu cheguei lá e olhava para cada lugar que eu via, tinham coisas, assim, que no Brasil era escassez total, né? E olha que eu sou de São Paulo, tá? Que a gente tem a liberdade que, male male, tem coisa, né? Mesmo assim, chegando lá, é uma coisa assim absurda, absurda. Minha primeira compra, para você ter uma ideia, no Japão, foi num sebo de eletrônicos. Eu comprei 2 vídeos cassetes para poder fazer cópia de fita. Olha a loucura do cidadão. Para poder ir nas locadoras e alugar fita de vídeo e fazer cópia para mim, para eu ter voltar para o Brasil com meu pequeno acervo de conteúdo japonês. E voltei, eu despachei tudo por navio, assim, enchi as malas, imagina, um ano depois, né? Então isso foi muito marcante, extremamente positivo. Eu pirei no Japão, consumi muito, comprei muita coisa assim de material que eu, né, eu coleciono até hoje, livros e tal. E outra coisa que me marcou do ponto de vista cultural foi a incrível, duas coisas. A incrível capacidade que eles têm de aliar o tradicional com o moderno. Você está andando pela cidade, você tem templos maravilhosos, você tem lugares verdes incríveis, e você dobra uma esquina, você tem um robô gigante ali em formato de prédio, que você sabe. Então, como eles aliam a tecnologia com o tradicional. E o segundo ponto é como é, o japonês, a filosofia, vocês devem saber isso porque vocês são descendentes. O japonês, ele tem no sangue uma filosofia de vida, um jeito de tratar as pessoas, um jeito de se comportar, um jeito de lidar com o outro, assim, que é fruto da tradição, né? O Japão é um país shintoísta, né? Que é aquela religião que se originou no Japão mesmo, e tem muito do budismo também, mas enfim, a filosofia por trás disso tudo tem um conceito em japonês que chama omoiyari, não sei se vocês já ouviram falar, que é você levar em consideração o outro, né? O que o outro está sentindo, então eu reajo para se o cara está sofrendo, se a pessoa com quem eu estou falando sofrendo, eu falo com ela de um jeito levando isso em consideração. Então é se preocupar sempre com o outro e tal. Então, como é natural a comunicação deles entre eles mesmos, é, de maneira que esse respeito está presente, essa honestidade está presente, a simplicidade muitas vezes. Por isso que o Japão é o Japão, por isso que eles conseguem produzir tanto, eles conseguem se respeitar, e o respeito traz tudo de bom, traz uma organização de uma equipe de trabalho, por exemplo, que não vai ficar brigando com o chefe, questionando toda hora tudo, não vai ficar se ofendendo de graça, sabe? Então, essa harmonia faz com que as coisas funcionem, que as coisas sejam produzidas, que as coisas sejam ricas, sabe? Então, isso me impressionou muito, cara. Muito, porque aqui no Ocidente a gente vem uma cultura em que, por exemplo, a religião ela fica te ensinando, pondo moralismo goela abaixo, né? Tipo, você não pode fazer isso porque Deus não gosta, isso aqui, Jesus vai ficar bravo, não sei o que, é uma ameaça, assim, sabe? Lá não, eles têm um entendimento que é melhor você fazer assim, é mais benéfico para todo mundo se você tomar determinadas atitudes, se você for de um determinado jeito. Isso é passado de pai para filho há gerações, isso me impressionou muito. A naturalidade como eles são respeitosos, sem precisar de nenhum protocolo, eles são desse jeito, sabe? Então essa foi um dos grandes aprendizados assim desse período que eu morei lá. Eu morei durante um ano lá em Tochigi. Eu fiquei em Utsunomiya, capital, terra da gyoza, muito gostosa a gyoza de lá. E foi incrível. Eu fiquei na casa de 4 famílias. Eu fiquei 3 meses na casa de cada uma das famílias e foi uma grande experiência. Enquanto eu me engravatava todas as manhãs para ir para a escola na minha bicicletinha, tipo desenho animado japonês mesmo, assim. Foi muito legal, foi muito legal. Tenho muita saudade dessa época. Que legal, né? É muito interessante.